Bom dia, Fernando. Olá, António. Bem-vindo outra vez. Nós estamos agora aqui a pegar no ponto. Eu queria enquadrar também um bocadinho. Nós estamos já a falar agora sobre a parte dos princípios no trabalho e não nos princípios na vida, embora todas as coisas estejam interligadas e todos os princípios se apliquem transversalmente. ahm, Aqui são coisas muito mais focadas no operacional. Minha interpretação é quando ele distingue uma coisa da outra, aqui está muito mais a falar sobre como aplicar coisas que também estão absorvidas nos princípios da vida, mas aqui há processos que depois têm que ser explicados, porque os princípios da vida, por natureza, são coisas mais vagas, mais etéreas, mais difíceis de concretizar no dia a dia. E aqui, nos princípios do trabalho, são coisas mais operacionais. E eu acho que isto vale tanto. Eu não queria que se entendesse o livro só como um livro para CEOs, ou só para gestores, ou só para líderes, como se gosta de chamar agora. Gostava que também pensássemos no livro como pessoas que querem ser boas naquilo que estão a fazer, pessoas que querem ser boas para as suas organizações ou que de alguma maneira querem não só evoluir, mas também estar enquadradas num ambiente saudável e positivo. E portanto eu acho que isto não deve ser entendido só como isto é só para os diretores ou só para as pessoas de cima. Deixa-me complementar isso porque há aqui um ponto que eu acho que é uma causa e efeito e que eu acho que um não vive sem o outro. Que é este ponto que nós estamos a falar hoje, que é o princípio de trabalho. Lembre-se que quem é mais importante, lembre-se que quem é mais importante do que o quê, tem uma dependência dos princípios de vida. Sem princípios de vida, nós não conseguimos animar este princípio. Aliás, eu acho que isto é um princípio de vida. O quem é mais importante do que o quê. Já por si só é um princípio de vida, portanto não podemos dizer que é só para CEOs ou só para vidas, ou só para profissionais, digamos assim, ou só para o ambiente corporativo, quando até nas nossas vidas relacionais, conjugais, amigáveis, etc, tu precisas mais do que quem, do que o quê. Okay? Eu diria até que o quê é uma consequência do quem. Porque se eu animar um conjunto de princípios, tu animas um conjunto de princípios e nós até queremos fazê-lo em conjunto de acordo com uma animação qualquer que nós queremos fazer, de uma ação qualquer, nós precisamos primeiro do quem, para depois nós conseguimos fazer o quê? Senão não conseguimos fazer. E este tem uma dependência brutal de todos os outros princípios de vida. E eu acho que se tu não conseguires animar primeiro os outros, tu nunca vais conseguir animar este. E é muito difícil. Até porque ele começa aqui por dizer uma das coisas que nós já o fazemos e que toda a gente já o faz, diria eu, inconscientemente ninguém diz que não contrata pessoas melhores do que eles, certo? Eu não vou admitir que sempre que eu contrato uma pessoa muito pior do que eu. Depois até inconscientemente posso fazê-lo. Porque à partida as pessoas já sabem hoje que isso é uma má gestão, é uma má escolha. É um princípio basilar de um curso qualquer de gestão. E se tu não fazes essa cadeira, não é? Não tens qualquer atributo e qualquer propriedade para eventualmente gerires uma empresa. Teres a função de gestão dentro de uma empresa. E ele tem uma posição muito radical logo no início do livro. Ele começa por dizer que para nós animarmos este princípio de lembre-se que quem é mais importante do que temos que fazer 4 coisas. É claro que para alguém, eu recomendo comprarem o livro para de alguma forma beberem o sumo dessas 4 coisas, mas eu vou resumi-las. O primeiro é lembrarmos do objetivo. O segundo é atribuir esse objetivo a pessoas que possam atingir esse objetivo. O terceiro é responsabilizar essas pessoas. E depois o quarto, e aqui ele é muito radical, e vê-se aqui claramente o olhar pragmático dele, é se essas pessoas ainda não foram capazes de empenhar o trabalho após lhe termos dado formação e tempo para aprenderem, livra-te delas. Se elas ainda assim, com formação, nem com tempo aprenderam, livrarmos dessas pessoas. E este olhar pragmático é muito engraçado, é muito interessante, e nota-se que é muito à la Ray Dalio. E nesta visão até mais pragmática de princípios de trabalho, eu diria que me faz sentido. Não nos princípios de vida, mas nos princípios de trabalho até me faz sentido. E ele começa com um subprincípio que é reconhecermos que a decisão mais importante a tomar é quem escolhe como suas partes responsáveis. O que é que isto quer dizer? Tem a ver com nós recrutarmos ou nós trazermos para o projeto pessoas muito melhores do que nós, mas depois nós responsabilizarmos essas pessoas. E é aqui que eu gostava de trazer aqui um conceito, que é em gestão, ou em estratégia de gestão, ou em estratégia de negócio, coloca-se muito em causa, ou traz muito esta ideia de quem é que nós, quando delegamos, na delegação, o que é que nós devemos delegar? Responsabilidade ou autoridade? E ontem eu estava num evento, nesse evento estavam cerca de 30 pessoas, e eu fiz esta pergunta a essas pessoas. 80% eram de gestão,
depois tinha malta de gestão industrial, malta também de informática. Mais de 70-80% me disseram, em termos de votação, de que o que faz sentido delegar é responsabilidade. E eu acho que há aqui um bias grande. Porque mesmo ele, quando fala aqui de partes responsáveis, e mesmo quando ele fala aqui nos 4 pontos de responsabilizar essas pessoas, há aqui uma espécie de nuvem estranha, pelo menos que me ocorre muitas vezes, que é eu, enquanto pessoa que estou a delegar, quando delego só responsabilidade, parece que fico livre dessa responsabilidade. E o que eu sinto muitas vezes é que a malta acha que nós delegamos responsabilidade, ou que a malta deve delegar responsabilidade, mas no limite eu acho que não é possível delegar essa responsabilidade. E ele, mais tarde, no princípio 7.2, diz uma coisa muito gira. Se calhar estou a falar muito e gostava de trazer para a conversa. Estou a iterar com os meus pensamentos e okay. A gente já... Mas ele no princípio 7.2, ou no subprincípio 7.2, diz uma coisa muito gira, que de alguma forma traz aquilo que eu queria trazer agora, que é, por exemplo, embora possa escolher delegar num médico a responsabilidade de descobrir como tratar a sua doença, é da sua responsabilidade escolher o médico certo, uma vez que suportará as consequências se ele fizer um mau trabalho. Portanto, quando nós delegamos, nós na verdade não estamos a delegar a responsabilidade. Porque vamos imaginar, eu sou o diretor-geral, neste caso do hospital, e tu és o médico, e eu contrato e dou-te essa responsabilidade. Eu na verdade não fico sem essa responsabilidade. Porque, independentemente das tuas ações, eu vou ter sempre responsabilidade sobre essas tuas ações. Até porque tu podes decidir ir embora e eu ficar com a responsabilidade desse trabalho mal feito. Portanto, a responsabilidade é indelegável. Nós não podemos, de facto, delegar essa responsabilidade. Agora, o que é que nós deveríamos delegar? E eu acho que aqui é, quando as pessoas têm alguma dificuldade a delegar, acho que aqui é o diamante da delegação. Tem a ver com a autoridade. Que é, quando eu delego alguma coisa, eu delego também responsabilidade e partilhamos essa responsabilidade em conjunto, mas de facto eu também fico ainda assim com responsabilidade, mas eu delego-te autoridade. E a autoridade é muito diferente de autoritário. E para explicar a autoridade, eu gosto de correr à raiz etimológica dela. E autoridade vem de autor. E esse autor vem de criador, de direito, de permissão. E é engraçado que a autoridade, o latim de autoridade, vem de auctoritas, ou auctoritus, não tenho bem a certeza, não sei se escrevi bem, e essa definição vem de invenção, opinião, influência e depois, mais importante, comando. E é engraçado perceber que o quem é mais importante do que o quê, porque o quê deveria ser trazido sempre pelo quem. E tem a ver com esta ideia de autoridade. E o quê é tu definires e tu escolheres, porque tu de facto és muito melhor do que eu numa determinada função. Então tu, quem fui eu que escolhi, define o quê. E em conjunto, de acordo com um conjunto de princípios, vamos animar o quê. E quando tu dás essa passagem da autoridade para, olha, a responsabilidade agora é tua de definir o quê, as pessoas normalmente têm muito mais commitment a fazer a ação do que quando eu te dou uma tarefa ou quando eu te digo o que é que tu deves fazer. E este o quê é muito importante, mas só depende do quem e desta capacidade de nós delegarmos. Portanto, falarmos de lembrar que o quem é mais importante do quê, só o podemos fazer, na minha opinião, se nós trouxermos esta ideia de delegação. Porque a delegação é que nos traz a resposta de que o quê é feito pelo o quem, de quem nós escolhemos. Não sei se está muito confuso do quem, do quê. Não, fizeste um círculo e foi ótimo que chegasses ao mesmo ponto, porque eu ia começar no ponto do quê e o quem. Quando tu falaste há pouco do o quem vem antes do quê, é de facto, parece-me que não há muita volta a dar a isso. Ou seja, o quê, e aqui vou tentar separar melhor, o quê depende sempre do quem, na medida em que o quê é transformável pelo quem. Ou seja, o quê é um bocado o resultado e o processo daquilo que tu estás a fazer. E o quem influencia isso. Se estivermos a falar de pessoas participativas, aquilo que nós estamos a fazer aqui agora, este o quê que estamos aqui a fazer, depende sempre do quem. Se não fosse o Fernando e tivesse aí o Zé, ia ser uma coisa diferente. O nosso o quê era uma coisa diferente. Portanto, o quem influencia e é participativo no o quê. Portanto, o quem vem antes, não é? O quê é mais um resultado e um processo evolutivo. E quando falamos de uma empresa, o quê é aquilo que nós estamos a fazer diariamente e os cães são aqueles que o provocam e que o geram. Os cães, aqui parece que estou a falar do animal, o cão. Os cães é os quem, neste caso. E, portanto, sem dúvida que o quem vem antes. Vem antes por influência. Eu acho que também vem antes como prioridade. Porque
aquele o que tu queres fazer, a coisa que tu queres fazer, está tanto mais clara para ti quanto melhor tu fores capaz de saber quem são os teus cães perfeitos. O teu parceiro perfeito de dinâmica, de trabalho, é tão mais claro quanto tu melhor conheceres aquilo que tu queres fazer. Porque aquilo que estamos... E nós, obviamente, isto tem muito a ver também com recrutamento, não é? Isto tem muito a ver com recrutamento e tem muito a ver com como é que tu organizas dentro de uma empresa e como é que delegas o poder. E aqui, e não só numa empresa, mas mesmo em relacionamentos, como é que se delega poder e tarefas e coisas, não é? Como é que nós nos organizamos em grupo. E aqui o quem é importante, porque tu para conheceres, tu para teres um bom aproveitamento sobre aquilo que tu queres fazer, que é o teu o quê, a tua escolha do teu quem é fundamental. E portanto o quem é um patamar acima, é um patamar de importância superior. É uma decisão mais importante o quem do que o teu o quê. Porque os o quês, pá, obviamente tu depois são sempre, como eu estava a dizer há pouco, são sempre resultados das escolhas que fizeste antes. E portanto são resultados de processos de pessoas. Esse o quê? Ele é um algoritmo básico. Ele fala aqui, não neste princípio, mas no princípio número 8, que este quem, eu diria até que posso de alguma forma trazer esse algoritmo que é 1 mais 1 igual a 3. E é quase como se tu definisses primeiro o quem, para depois de 1 mais 1 dos o quem, ser eventualmente com o quê, 3. E em vez de teres 1 ou 2, tens normalmente muito mais... o resultado é sempre muito mais gratificante do que só a soma das... Aliás, aqui ia buscar isso, porque isso textualmente está aqui. As pessoas cometem frequentemente o erro, e aqui estamos no ponto 7 deste capítulo. As pessoas cometem frequentemente o erro de se focarem no que deve ser feito enquanto negligenciam a questão mais importante. Quem é que vai fazer? E quais as responsabilidades. E aqui nas responsabilidades tu cumpriste muito bem o plano que ele deixa patente mesmo de forma 1, 2, 3 e 4, e o 3 é responsabilizar pessoas e o 4 é se elas não forem capazes, eu acho que aqui é aceita essa realidade e lida com ela, que é se elas não são capazes de estar a fazer, e se tu sabes que é preciso fazer, epá, vais ter que trocá-las. Ele diz uma coisa, eu acho que ele faz isto de propósito, ele diz uma coisa, é livre-se delas. Eu percebo que isto seja entendido de uma forma crua e dura, mas é a forma mais clara de o dizeres, porque tu dizeres... no Brasil há uma expressão, agora lembrei-me agora mesmo, no Brasil há uma expressão que é desligar. Fulano de tal foi desligado. E eu não sei bem culturalmente o que é que significa para eles desligar a pessoa. Não sei se é uma forma de suavizar o despedimento, se é uma forma de deixar vago que foi despedido ou que houve algum problema, mas eu ouvi várias vezes a expressão do foi desligado. E o foi desligado, no meu entendimento, a relação terminou, não é? Portanto, foi desligado. Se tu desligares um equipamento, ele foi desligado, mas ele está lá e funciona e está tudo bem. Mas pareceu-me uma suavização. Eu posso estar a incorrer aqui num erro enorme, e se houver brasileiros a ouvirem, peço que me expliquem e que nos contextualizem até nos comentários, porque é giro. Assim vamos perceber culturalmente também o que é que isso significa. Mas esta ideia, que aqui me parece muito dura, eu acho que nós tendemos a fugir dela e não gostamos de falar despedi. Eu acho que nós, empresários, se calhar, quando dizemos que eu despedi fulano tal, eu acho que nos causa uma sensação de incómodo, porque sentimos-nos ditadores, sentimos-nos não só isso, e autoritários. Também não acertaste, não é? És um nabiço. Ok, eu nem estava a ir aí, nem estava a ir ao ego, que é, se despediste é porque és mau. Eu acho que isso até já está num nível superior. Normalmente quando tu contratas uma pessoa não é com a intenção de a despedir. Ninguém o faz. É com a intenção de alguma forma, tu saberes que conseguiste, tinhas um desafio, conseguiste contratar muito bem e que aquela pessoa ainda está contigo, que sente-se a evoluir, etc, etc. Então quando isso acontece, tu de alguma forma... falha. Claro. Isso é duro. Por isso é que eu acho que nós vamos fazer um podcast sobre ele. O ponto 8 é tão importante, que é como é que então nós encontramos as pessoas certas. O quem? Há aqui uma frase espetacular que ele diz, e eu parece que ouço música quando ouço esta frase. Quando li esta frase, parecia-me que estava a ouvir uma orquestra, que é sobre o quem, e é sobre as pessoas certas. O meu objetivo final é criar uma máquina que funcione tão bem que me baste recostar e ver a beleza acontecer.
Eu acho que isto é mágico. Eu visto o papel dele a dizer isto está exatamente antes dos 4 pontos fundamentais, e eu acho que isto é o sonho de qualquer pessoa que está a gerir uma organização, ou que assumiu a responsabilidade de gerir uma organização. Porque tu, de facto, sentires que podes recostar-te e ver a beleza a acontecer, isto é mesmo um entendimento de um flow claríssimo de quando é que alguém que está a dirigir está confortável. Eu acho que às vezes existe a ilusão de que os diretores, isto é uma visão conservadora das coisas, mas que as pessoas gostam de mandar e que gostam de ir lá e que gostam de dizer como é e que gostam de dizer as regras. Eu acho que hoje estamos um bocadinho mais evoluídos no conceito empresarial, e eu acho que esta ideia, esta frase é perfeita para espelhar aquilo que é hoje aquilo que eu considero um empresário com talento. Alguém que está, e digo empresário, pode ser qualquer outra coisa. Alguém que está a gerir uma organização. Pode ser alguém que está a organizar uma recolha de lixo na praia. Pode ser isto. Mas isto é a eficiência total. É quando tu sentes que o teu trabalho foi bem feito e que tu te podes recostar porque as pessoas são autónomas, as pessoas têm as suas responsabilidades, a máquina está explicada, está clara e está oleada e funciona. Não tenho muito mais a acrescentar, sinceramente. Eu agora ia descobrir o quem. Sendo assim, hoje ficamos por aqui. Até à próxima.